Boa noite, Luiz. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo jóia? Boa noite, Mica. Boa noite, pessoal que tá chegando aí. Vamos começar mais uma live hoje. Hoje é um tema bem legal, bem especial, porque a gente falar de emoções e da espiritualidade sempre são questões muito importantes e especiais para a nossa vida. E hoje é um dia que é para a gente trazer bastante reflexão assim da nossa caminhada como ser humano e como médium, né? Quem já acompanhou as outras lives já escutou falar sobre isso, né? Que não tem como você separar o ser humano do médium, né? Por quê? Porque é o ser humano que está lá dentro do terreiro, está lá dentro do centro espírita. E às vezes nós temos dias bons, dias ruins, dias de ansiedade, dias de medo, dias de insegurança. E aí eu confesso para vocês que eu sempre fico pensando, né, nos temas que eu posso utilizar na live, o que de alguma forma é importante, o que seria legal para falar, para trazer um pouco de entendimento, de reflexão. E até hoje cedo eu nem sabia muito ainda o tema que ia falar hoje, mas acho que todos nós, né, nossos guias, a nossa espiritualidade de alguma forma acha caminhos para falar. E aí hoje cedo, quando eu acordei, já estava pensando no tema, veio essa questão das emoções. Hoje a gente vive um mundo, né, que às vezes sentir algo é um pouco difícil, as pessoas têm dificuldade de demonstrar, têm dificuldade de falar, né? Às vezes até pela fragilidade das relações hoje, então muitas pessoas se escondem atrás de alguns sentimentos para não colocar para fora, né? O medo, a insegurança, a irritabilidade, enfim. E quando a gente junta isso com a espiritualidade, fica um pouco mais intenso, né? Então, às vezes, temos emoções que estão dentro da gente e às vezes a gente acredita que é uma questão espiritual, né? Então, o que significa isso? Às vezes você chega ou está passando uma situação, né, de medo e insegurança. Algumas pessoas já fazem a leitura, tem um espírito que não é bom aqui, né? Eu estou captando essa frequência. E aí isso vai complicando, né? A gente vai tendo uma dificuldade de leitura da nossa própria emoção. Por quê? Porque eu não tenho a percepção, eu acho que é um espírito de fora que está ali e acaba me bagunçando. Da mesma forma, né, em umas questões de ansiedade, às vezes estou num dia que eu estou muito ansioso, estou muito agitado, já às vezes acha que é uma questão espiritual também. Da mesma forma, às vezes eu chego num terreiro, num centro espírita, ou seja lá onde for o meu lugar de desenvolvimento, de conexão. E aí quando eu estou lá, às vezes o meu dia foi difícil, desgastante, né? E eu não consigo me entregar para a espiritualidade, não consigo deixar a espiritualidade agir através de mim, porque aquelas emoções que eu estou sentindo causam um bloqueio. Então vamos pensar alguns bloqueios, né? Vamos pensar, por exemplo, a insegurança. A insegurança, ela pode ser dentro da nossa vida, atrapalhar dentro do teu trabalho, dentro das relações, né? Dentro de um relacionamento, enfim. E ela pode atrapalhar dentro do teu desenvolvimento mediúnico. O que seria isso, né? Eu não sei, eu sou inseguro no que eu vou fazer, eu não dou o primeiro passo, eu fico sempre aguardando algo vir e confirmar para então eu dar o meu passo. É uma insegurança. Isso atrapalha, atrasa a nossa caminhada, né? As nossas conexões. Eu não gosto até muito de usar esse termo de atrasar a caminhada, né? Porque cada um tem um tempo, cada um tem uma jornada, cada um tem uma história dentro da espiritualidade. Mas enfim,
para ficar um pouco mais fácil da compreensão, pensar dessa forma. Então, quando a gente está inseguro, né, eu acho que a maior pergunta que as pessoas se fazem, que os médiuns se fazem, principalmente no começo de desenvolvimento mediúnico, sou eu ou é a entidade? Isso é uma insegurança. Só que ela tem que ir até a página 2, né? Por quê? Porque dali para frente você tem que estar seguro, né? Que não é a entidade, ou que é a entidade. Você tem que saber o que está acontecendo. E aí vai passar por aquele primeiro processo que eu bato na tecla em todas as lives da percepção. Pai Xangô lhe abençoe, Magno. Então, o que acontece? A leitura das emoções é extremamente importante para nós. Mas, hoje, né, nessa vida corrida, mais uma vez eu digo, a gente às vezes tem dificuldade até de entender o que está sentindo, o que está percebendo. E aí, como que a gente vai saber se é a minha espiritualidade, se é uma entidade de luz ou uma entidade mais densa, se eu nem sei direito o que eu sinto? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Na semana passada, até algumas pessoas me perguntaram, né, por que eu não tinha feito a live, não falei nada. Simplesmente porque eu não estava bem emocionalmente. Foi uma semana um pouco mais difícil, algumas questões que eu estava precisando resolver, pensar. E eu sabia que eu não ia conseguir vir aqui entregar um conteúdo de qualidade e nem conseguir desenrolar algum tema, porque o meu mental estava focado em outras coisas. E hoje a gente se coloca num nível de cobrança tão grande que a gente tem que fazer tudo e ser perfeito em tudo. E não é verdade. A gente não precisa fazer isso. A gente tem que fazer as coisas que alimentam o nosso espírito, que têm um sentido, que fazem sentido para a nossa vida, que geram uma conexão. Então vamos pegar uma situação também da seguinte forma. Algumas pessoas acreditam assim, olha, eu recebi um chamado, eu sou médium e eu preciso desenvolver. Não, você não precisa. Você não precisa. Você precisa querer. Agora, desenvolver por ego ou desenvolver achando que vai ter algum ganho é errado. O desenvolvimento mediúnico tem que passar pelo processo de autoconhecimento. O desenvolvimento mediúnico passa pelo processo de percepção. E aí vem uma outra questão bem importante, principalmente para médios de incorporação, né? Vamos imaginar lá que o trabalho sempre é no sábado lá, em determinado da casa, enfim. Vai ter um sábado que você não vai estar bem. E aí é um dia que você vai pegar um axé, vai pegar uma energia, mas talvez seja um dia que você não consiga conectar nem incorporar. Porque o que acontece? O teu emocional está tão focado em outra situação que o teu campo mediúnico não consegue captar aquele guia. Não é o guia que te abandonou, é você que está numa frequência diferente. Então eu sempre falo assim, ó, é muito difícil você conseguir, e eu acho que é praticamente impossível, né? Você separar essas emoções do teu dia com as emoções na hora de um desenvolvimento, na hora de uma incorporação. Porque o médium é a pessoa do dia todo lá. Então, se tem um dia pesado, que gerou algumas emoções mais extremas, isso pode impactar na hora do teu desenvolvimento, na hora da tua incorporação. Mas a gente também precisa definir algumas coisas, né? Vamos pensar assim, às vezes até acontece comigo na clínica de alguns pacientes, né? Alguns pacientes falam assim, eu ando muito ansioso. Ok, vamos entender como está esse nível de ansiedade. Porque sentir essa emoção é normal, mas precisamos entender como ela acontece. Vamos pensar que alguém vai fazer uma prova, está estudando para ela, vai ser esse final de semana. É super normal ela estar ansiosa. A pessoa está esperando para receber a notícia de alguma situação. É normal ela estar ansiosa. Então essa ansiedade tem que ser avaliado o quadro. Hoje é muito fácil rotular as coisas. Eu sou ansioso. Eu sou triste. Eu sou depressivo.
Nós estamos em quadros, perfis, está em momentos, são recortes. Agora, se essa emoção está fazendo parte da tua caminhada já há um bom tempo, todos os dias, aí é um outro processo. Mas hoje o que eu vejo muito é isso, a falta de percepção, e as pessoas fazem um pequeno recorte e já atribuem aquele rótulo para a vida toda. Ah, eu sempre fui ansioso. Calma aí, vamos dar uma olhada. Será que é verdade? Ah, eu sempre fui nervoso. Calma aí. Todas as situações você age assim? Todas as situações você fica assim? E a maioria, quando eu estou falando, avaliem dentro de vocês os sentimentos que vocês vão sentindo no decorrer do dia de vocês. É normal, às vezes você vai acordar um pouco mais calmo, um pouco mais agitado. Daqui a pouco, alguma situação do trabalho, enfim, de relacionamento pode te gerar uma insegurança, um medo, uma ansiedade, uma irritabilidade, uma euforia. Quando eu falo isso, tem pessoas que não acreditam, mas, gente, pessoas felizes demais têm problema. Não é normal. Não é normal. Você ter picos de felicidade é o normal. Mas uma pessoa que você olha, ela está sempre alegre, 100% que ali mora um problema. Ali tem algo para ser resolvido. Então, o que acontece? Essa leitura precisa acontecer para que a gente vá se compreendendo e entendendo que durante o meu dia eu vou flutuando as minhas emoções. Então, eu vou ter pico de irritabilidade, eu tenho pico de felicidade, tenho pico de medo, de insegurança, enfim, seja qual for a emoção, é normal durante o meu dia eu sentir isso. Existem algumas pessoas que elas têm esse sentimento um pouco mais aguçado, então elas se sentem com uma intensidade maior. Tem como definir isso? Não tem, só pela fala dela. É a mesma coisa da dor. Se alguém chega e fala, eu estou com muita dor na minha mão, você imagina aquela dor, mas você não consegue sentir. Agora a gente volta num aspecto extremamente importante e especial. Se aquele sentimento é individual, você não consegue medir o quanto a pessoa está medrosa, o quanto ela está ansiosa. Quem consegue medir? A própria pessoa. Ela vai conseguir identificar o grau, a força daquele sentimento, certo? Através da percepção. Então a gente pega esse ponto-chave e agora conecta com o campo espiritual. Aí você percebe que você estava num dia completamente mais tranquilo, não teve picos de emoções, foi um dia equilibrado. Aí você chega dentro da tua casa de espiritualidade para desenvolver o teu campo mediúnico. E lá você começa a sentir o teu corpo reagir como se ele estivesse tendo uma crise de ansiedade. Nada em volta te causou aquilo. Não fica mais fácil de compreender que é uma energia que está ali com você? Vamos pensar que durante o dia todo você passou mais nervoso, mais agitado, mais estressado. Quando você chega no teu campo religioso, na tua casa de religião, você começa a sentir uma tranquilidade maior, uma paz maior dentro de ti. É a espiritualidade trabalhando. Então você compreende que esses choques só são possíveis de serem compreendidos com maior facilidade se eu tenho uma percepção das minhas emoções. Então, a pergunta que muitos fazem, sou eu ou é a entidade? Quem pode responder? A própria pessoa, através do autoconhecimento. E eu sei que isso pode gerar até um tipo de raiva, frustração em algumas pessoas, porque hoje é muito mais fácil alguém chegar e falar assim, você está incorporado ou você não está incorporado? Por quê? Porque aí eu transmito para o outro a responsabilidade de falar o que eu estou passando. E aí eu fico livre de qualquer culpa. Se eu não estava, mas ele falou que eu estava. Então, a gente tem que começar a assumir um pouco mais nossos papéis e entender que tem dias que não são bons e tem dias que são bons. E a nossa vida é feito disso.
A pessoa que conta que a vida dela é extremamente perfeita, ótima, vai ver, tem alguma coisa que não está batendo ali. É normal ter dias que não são assim. Pega dentro de um relacionamento, quem tem um relacionamento afetivo, né, com marido, mulher, é sempre bom? Não é? Vai ter dias que o aprendizado é mais intenso, mais doloroso, assim como vai ter dia que é extremamente especial, leve, carinhoso, amoroso. Então é assim, nossa vida é assim. Mas hoje o mundo está de uma forma que a gente é cobrado como se fosse uma máquina de produção. É agora. Tem que receber, tem que incorporar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você não pode sentir isso, você não pode sentir aquilo. Epa, calma aí. Não é assim. A gente tem total direito de sentir tudo. A forma que eu vou lidar com isso que muda as coisas. E às vezes é extremamente importante quando a gente não consegue, né, resolver essas emoções de alguma forma e elas estão mais intensas, eu preciso de um auxílio profissional. Então, um auxílio dentro de uma terapia, dependendo, um auxílio até medicamentoso. Até uma questão bem importante falar assim, vem na minha mente agora. O que acontece? Hoje em dia, o primeiro passo de muitas pessoas é medicar. Gente, o medicamento não resolve o problema, ele mascara. Então eu entendo, se você está num pico agudo emocional e você precisa de uma calmaria para aquele momento, entendo, a parte medicamentosa é para esses momentos. Mas tem que botar dentro da cabeça que essa janela de tempo que você está usando esse medicamento deve ser utilizada para a resolução do seu problema. Porque senão você vai ser dependente o resto da vida desse químico. E aí não tem sentido nenhum. Tanto que a maioria das pessoas que estão medicadas para algum distúrbio de humor, elas simplesmente param de sentir as coisas, tanto positivas quanto negativas. Então você fica sobrevivendo. Porque viver é sentir. É sentir raiva, é sentir frustração, é sentir alegria, é sentir desejo, é sentir atração. Sobreviver é acordar, comer, trabalhar. Ponto. Então nós somos seres de sentimento. E aí entra a história. Como eu lido com os meus? Se eu cheguei num grau de percepção que eu não consigo lidar sozinho, eu percebo que todos os dias eu estou muito medroso, todos os dias eu estou muito inseguro. Eu preciso de uma ajuda. Primeiro, procure por uma terapia alternativa, enfim, procura o que precisa num primeiro passo. Não deu conta ali, aí pensa no aspecto químico, medicamentoso. Mas não ao contrário. Não o químico primeiro, não o medicamento primeiro, porque senão não vai resolver. Inclusive, é uma questão bem importante, especial. Assim, ó, geralmente, médiuns que fazem uso de algo, né, de algum medicamento para transtorno de humor, eles às vezes encaram um problema no processo de incorporação. Por quê? Porque eles não conseguem ter a percepção da aproximação de uma entidade ou não. Então, a não ser que eles tenham muito choque anímico ali, que vem o choque da entidade e desloque muito a energia deles, eles não vão perceber. Então, geralmente, as pessoas que utilizam algum tipo de medicamento para essa estabilização de humor impactam um pouco no desenvolvimento mediúnico. Eu compreendo que algumas pessoas precisam, mas pensem, são momentos, é uma janela, e o restante de tudo, como que vai ser? Então, tem que pensar sobre isso. Esse tema de hoje é muito amplo, muito complexo, né? Porque falar de emoção sempre mexe muito, bagunça muito com a gente. Porque a gente precisa fazer o quê? Olhar para dentro, se perceber. E hoje é mais fácil eu olhar para um irmão meu do que olhar para mim.
Por quê? É muito mais fácil falar o que deve ser feito do que eu fazer. É muito difícil, né? O que acontece? Hoje as pessoas sentem vergonha às vezes de contar, porque elas pensam, não, eu preciso ser forte. E aí o que acontece? Já respondo essa aí. Até deixa do Venvan ser legal. Vamos lá. O que você acha do Venvan? Eu uso de... Então, é como eu falei, sabe? Infelizmente é um medicamento, né? Para quem tem déficit de atenção, vai trazer um pouco de hiperfoco, mas sem dúvida, vai atrapalhar um pouco essa acoplação de alguma entidade, né? Da aproximação. Embora, né, eu compreenda que isso às vezes é necessário para o trabalho, para o estudo, enfim, não sei o momento. Mas pense sempre, principalmente nesse caso aqui, vamos pensar. O porquê eu estou utilizando? De fato, eu necessito? Vamos pensar, foi uma indicação médica. Mas por quanto tempo? Eu estou passando um período que precisa disso? Eu vou fazer um concurso, eu estou... Se for num sentido assim, eu concordo. Eu acho que, uma opinião particular minha, né? Mas, se for para uso contínuo, aí eu não acho legal, né? Porque eu acho que a gente pode desenvolver outras habilidades e readequar essas coisas, tá? Então, isso é uma opinião minha, mas 100% isso eu falo tranquilamente, 100%. Médiuns que utilizam de medicamentos para transtornos de humor vai impactar no seu desenvolvimento mediúnico. Por quê? Pela falta de percepção, por não sentir emoções. Agora, uma outra questão para vocês pensarem. É muito legal, e eu falo muito sobre isso, assim, quando as pessoas começam a desenvolver sua parte mediúnica, e aí você vai para uma gira de umbanda, vai para o centro espírita, enfim, e você sente pela primeira vez um guia se aproximando, manifestando, aquilo gera o quê? Uma emoção muito grande. Às vezes gera uma vontade gigante de você chorar de alegria, de felicidade. Vai trazer um nível de descarga muito grande, de bem-estar muito grande. Se aquele médium está medicado para não sentir essas emoções, ele não vai sentir. E isso acaba ficando um pouco vazio. Aproveitando sobre isso, pensem dentro de um relacionamento. Não é legal lá quando a mulher de vocês, o marido de vocês chega e fala a respeito de sentimentos com vocês? Fala que ama, que gosta, que sente saudade, que tá chateado, que isso não é legal. É isso que constrói um relacionamento, não é? Quando a gente fala das emoções. Porque senão eu nunca sei o que passa na cabeça do outro. Então é importante ir colocando para fora, falando. Mas se eu falo ele não me ouve. Aí o problema está no outro. Eu preciso colocar para fora. Principalmente as mulheres, né, que vieram de uma época um pouco difícil de sentimentos, né, porque às vezes falar dentro de casa de alguns sentimentos não era aceito. Infelizmente, algumas passam por isso até hoje. Não é nada legal. E espero que vocês que estão aqui, nenhuma passe por isso. Mas muitos homens têm dificuldade de falar de sentimento porque ele acha que isso é diminuir quem ele é. Se eu falar que eu estou com medo, vão pensar que eu sou fraco. Como assim? Todo homem tem medo. Eu não posso ficar triste porque eu tenho que suportar. Pode ficar triste. Só não pode viver triste, né? Mas a gente fica triste. A gente fica chateado, a gente fica magoado, a gente se sente inseguro, a gente pode se sentir solitário. São sentimentos que podem acontecer. E nós, como homens, precisamos colocar para fora também. Isso alivia a nossa caminhada. Traz um grau de autopercepção, de autoconhecimento. Faz a gente refletir. Mas eu estou sentindo isso
frequentemente. Então calma aí. No contexto todo, está acontecendo algum problema. Quando nós nascemos, nós não recebemos assim. Por isso que eu sou muito contra rótulos. Porque eu acredito que tudo são alguns ciclos na nossa vida. Eu nunca vi uma criança, um bebê depressivo. Eu nunca vi uma criança, um bebê eufórico. Isso são características que vão desenvolvendo depois, que você vai percebendo a criança depois. Mas ninguém nasce assim, com um sentimento assim. Depois você vai compreendendo, vai aguçando mais aqueles processos. Mas nós, por isso eu não acredito em neutralidade, né? Sempre quando a gente vai falar sobre algum assunto, nós não somos mais neutros, né? Porque a gente já viveu algo e aquilo lá vem carregando a nossa informação. Então, eu entendo, algumas pessoas falam sobre neutralidade. Eu, André, não acredito em neutralidade. Eu acho que a gente sempre vai tomar um posicionamento baseado em coisas que nós já vivemos. E agora é um gancho que eu queria para trazer a parte espiritual, né? Muitos de nós crescemos ouvindo que, lá faz macumba, tá? E aí você é criancinha. Lá eles lidam com o espírito, E aí você é criancinha. Você vai lá e armazena no teu inconsciente. Aí um dia você tá lá com 20 anos, 30 anos, e você passa na frente de um terreiro, na frente de um centro espírita. Qual é a primeira coisa que você pensa? Que aquilo não é legal, que aquilo no mínimo é estranho. Não é para se aproximar disso. Por quê? Porque tá lá já, gravado. Se você começa a questionar para as pessoas que falam mal das religiões que têm conexão espiritual, né? Que tem incorporação, enfim. Se você questiona, ela nem sabe dizer por que ela não gosta. Mas foi passado para ela aquilo. E alguém passou para aquela pessoa que passou para ela. E assim por diante. E se a gente for voltando numa árvore genealógica, você vai ver que às vezes um dia uma pessoa daquela raiz lá teve algum problema específico e foi reproduzindo e reproduzindo. E foi passando, geração, geração, até que chegou naquele ser lá. O que significa isso? Ninguém parou e prestou atenção. Ninguém percebeu. Como que eu vou falar mal, por exemplo, ou me posicionar a respeito, digamos, do islamismo, se eu nunca pisei lá? Não tem como. Porque eu não tenho como falar de algo que eu desconheço. Voltamos para o aspecto da emoção. Como que eu vou falar da emoção de alguém se eu não estou sentindo aquela emoção naquele momento? Eu vou basear aquele sentimento pelas emoções que eu já tive, por traumas que eu já tive. E se aquilo não toca em mim de nenhuma forma, aquilo é nada. Mas às vezes para aquela pessoa é algo extremamente importante. Então a gente volta a entender que a individualidade é a chave. Todos nós somos seres únicos. Toda espiritualidade que trabalha dentro da nossa cabeça é única. Única. Não existe ninguém, todas as pessoas que existem no planeta Terra, que possuem a mesma espiritualidade que cada um de vocês que está aqui. Não existe. Então tudo é único. Porém, as coisas precisam ir fazendo sentido. É exatamente isso, né, Vera? A gente escuta lá quando criança, não vai lá que é do saravá, não vai lá que é da macumba. Aí vamos começar pelo básico, né? Saravá é um cumprimento, é uma forma de falar, né? Boa noite, olá, como é que você tá? Macumba é um instrumento musical. E é assim, mas isso vai entrando num campo pejorativo e a maioria das pessoas que usam essas falas
ela desconhece do real significado. Quando eu trago, né, em outros momentos, em outras lives, quando eu trago lá no curso de Umbanda, quando eu trago em outros momentos que o conhecimento é importante, porque senão a gente não consegue expor o que é de fato a religião. E aí muitas pessoas também compreendem que entrei dentro de um centro espírita, entrei dentro de um terreiro de Umbanda, agora a minha vida vai mudar. Não vai. Só vai se você mudar. E agora eu entro um aspecto muito legal, que é o quê? Muitas pessoas às vezes atribuem a idade e mudança. Ah, eu tô com 80 anos, não vou mais mudar. Eu sempre fui assim. Eu de fato me entristece quando eu escuto falas assim. Por quê? Nós somos seres em eterna evolução. Estamos nesse plano para evoluir. Quando um ser fala que ele não vai mudar, ele parou de se perceber. Ele estacionou e não busca mais aperfeiçoamento. Vários sentimentos, várias emoções estão atreladas ali. E aí vem um grande detalhe. Ninguém, absolutamente ninguém, é capaz de mudar o outro. Eu posso chegar e falar diversas coisas, apontar diversas coisas, diversos caminhos, a forma de resolver. Se a pessoa não quiser dar o passo da mudança, ela não vai mudar. Por isso, a mudança é só de dentro para fora. Não existe nada que possa mudar de fora para dentro. Nada. A pessoa pode ter 90 anos, 100 anos. Se ela olhar e falar assim, eu fiz isso por 100 anos, mas a partir de agora eu serei diferente, ela consegue. Nós fraquejamos demais diante da nossa força emocional. Fraquejamos demais duvidando do nosso potencial de construção. Porque a gente foi atribuindo a outras pessoas. Então a gente vive num mundo hoje que a gente é cobrado pela nossa própria culpa. Nós colocamos a responsabilidade na mão de outras pessoas para que alguém faça a gente feliz, para que alguém me deixou triste. Mas calma aí, por que deixou triste? O que está pegando? O que está impactando em você? É isso que a gente tem que pensar. Como eu falei para vocês, semana passada eu não estava bem emocionalmente. Alguns sentimentos que não era legal. Pensei, cara, não vou conseguir transmitir coisas legais nesse momento. Então era o momento de eu fazer o quê? Parar e perceber. Por que isso está bagunçando tanto comigo? Por que isso me entristeceu tanto? Isso está dentro de mim ou é de outra pessoa? Então você começa a ir fazendo leituras até você compreender que aquilo não é seu, ou que aquilo é seu e você precisa resolver. De novo, não tem como mudar um ser humano, separar, aliás, um ser humano do médium. Nós somos uma coisa só. Não tem como você pegar, estar vestido com as tuas emoções, chegar num terreiro, tirar aquela veste daquelas emoções e dizer, agora estou neutro e pronto para a espiritualidade. É mentira. Não tem como fazer isso. Não tem como anular os teus sentimentos, as tuas emoções, quando você entra dentro de um terreiro. Você pode mudar o foco das tuas emoções. É totalmente diferente. Você passou um dia que não foi legal, enfim, mas você foi mentalizando, pedindo que os teus guias não te abandonassem, que eles se manifestassem, que agora você está indo na tua casa de religião, que eles possam lá dentro, então, trazer essa paz, trazer essa tranquilidade, tirar esse sentimento dentro de você, que impede você dessas conexões. Quando eu explico para muitas pessoas, alguns têm uma dificuldade de entender isso, mas a primeira coisa que uma entidade faz quando ela vem em terra e acopla no médium é regular esse médium.
ela não desce e já começa a falar aqui, falar aqui. Ela só não desce e fala, gente, só um pouquinho aí que eu vou regular o médio aqui e daqui a pouco eu começo. Não, ela não vai falar. Ela vai descer e fazer isso. Ela vai descer, regula o médium e começa o trabalho. Equilibra o médium. O médium que tem semiconsciência, ele vai perceber que o humor dele mudou, que a emoção dele mudou. Depois vem para a parte física, ele vai perceber que o corpo às vezes esfriou, esquentou, tá trêmulo. Parece que o corpo tá um tamanho diferente. Isso já é o sinal do processo da acoplação energética, né? Espiritual. Exatamente. O que tu tá falando ali, né? Assim, né? Tem coisas que vêm de fora que vão bagunçar com a gente. E é o que eu falo. Você não consegue ir lá e mudar o outro. Vou pegar um exemplo bem fácil para vocês agora. Vamos pensar em magia negra, né? Tem como impedir alguém de fazer uma magia negra para vocês? Tem como impedir que alguém lance algum tipo de feitiço, de magia para cima de vocês? Não tem. Porque eu não consigo controlar o outro. Eu não tenho nada que eu possa fazer, que eu controle para alguém não fazer um trabalho para mim. O que eu posso fazer? Uma defesa. Eu posso manter a minha vibração elevada para que essa magia não entre. Mas eu sou dono disso. Eu não sou dono daquela magia que está vindo. Então isso eu controlo. Quando vem algum sentimento externo, aí entra a história. Não tem como eu mudar. Por exemplo, vamos pensar uma pessoa que é muito má, que não sei, que manipula, que mente, que engana, que enfim. Eu tenho como impedir que ela faça isso comigo? Não. Mas eu tenho como me proteger disso. Aguço meu grau de percepção, começo a entender como aquela pessoa age, me afasto dela e sigo a minha vida. É fácil fazer? Claro que não é fácil. Tudo é um processo de construção. De novo eu falo, hoje a gente vive num mundo que a gente acha que tudo é fácil. Quando falamos de emoção, nada, nunca é fácil. Sentir emoção, externar nossas emoções é difícil. De novo, muitas pessoas acham que externar a emoção é fraqueza. Não posso fazer isso porque senão eu sou fraco. Não, precisamos externar. A única coisa que eu falo, tome cuidado com quem você externa. Primeiro, você já conversou com você mesmo? É uma coisa bem importante, especial inclusive. Tomem por hábito conversar com vocês. Vocês já devem ter passado por isso na vida de vocês, com toda certeza. De falar algo e parece que dentro da cabeça a própria voz já responde. Só que muitas vezes essa resposta é diminuindo a gente. São mecanismos do nosso inconsciente de defesa muitas vezes. E é aquele momento que você tem que parar, perceber por que minha mente está pensando dessa forma. Vamos pensar assim. Eu gostaria de, sei lá, você está lá na noite, tá numa boate lá, quer se envolver com alguém. Aí você bota o olho numa pessoa e você pensa assim, eu gostaria de me envolver com aquela pessoa. Aí já vem uma voz lá na tua cabeça e fala assim, ela não é para você. Essa pessoa não é para ti aí porque é muita coisa para você. Já vem uma questão inconsciente te diminuindo. É uma defesa do teu próprio inconsciente que pode ser que essa pessoa não queira e você vai sofrer. Mas a gente não consegue fazer essa leitura tão rápida. A gente vai adquirindo essa leitura ao longo do tempo, na compreensão dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Tem pessoas que, eu tô lá no emprego, eu não vou pedir um aumento, vai que eu vou pedir e eles me mandam embora.
Aí já vem a cabeça falando, não pede mesmo, porque você não é merecedor. O que tem que fazer? Acalmar e perceber. Fala, pô, é claro que eu sou merecedor. Eu faço o meu trabalho certo, eu não falto, eu faço o que precisa ser executado, eu vejo que todo mundo aqui está caminhando assim, eu também, então é legal, eu vou falar assim. Mas hoje a gente não percebe, hoje a gente está num grau de colocar tudo nas contas dos outros. A minha vida deu errado porque o fulano fez tal coisa. A minha vida deu errado porque não sei o quê. E eu, o que eu estou fazendo comigo? Agora voltamos para a parte espiritual, para o campo espiritual. Ninguém, nenhum pai de santo, nenhuma mãe de santo, nenhum babalorixá, nenhuma ialorixá tem o poder de controlar a mediunidade de um filho, de um irmão, ninguém. Se eu acabei de afirmar que ninguém muda ninguém, que esse processo é dentro para fora, como que alguém vai controlar a espiritualidade do outro, que é mais sagrado ainda, que é mais individual ainda? Não tem como. Exatamente. O silenciar a mente é percepção. É captar o que eu estou passando, o que eu estou entendendo. É o primeiro passo. Não tem como resolver algo que eu nem sei onde está o problema, né? Deixa eu só ver a Kanye aqui. Nossa bagunça interna normalmente vinculada. Normalmente nas noites. Isso também é desconexão espiritual. Resume apenas assim. Então, na verdade, assim, a nossa bagunça interna ela não vem de um processo, né? Ela vem de vários processos. E aí vem uma história que é bem importante, especial a gente pensar assim. Desde quando eu percebo que eu tô uma bagunça interna? Esse é o primeiro passo. Vai ter um traço, uma linha temporal. Mais ou menos aqui, eu fui me desconectando. De novo, ninguém nasce, né, com uma bagunça interna. Quando você traça esse início, é dali que tem que começar a gerar um processo de percepção. Foi aqui nesse ato aqui, né? Foi quando eu fui demitido do trabalho, foi quando eu tive uma doença, foi quando eu terminei um relacionamento. Nesse traço temporal, né, começa a gerar esse bloqueio, né? Por quê? Porque o nosso inconsciente, ele vai atuar defendendo os nossos sentimentos. Ele não quer que a gente sofra. O nosso inconsciente é o nosso maior aliado. Ele não quer que você passe pela dor que você já passou. Então, quando ele detecta alguma forma de risco de você passar novamente pelo mesmo problema, você vai agir com fuga. É o primeiro processo. Depois, se você der o passo, eu quero enfrentar, eu quero entender isso, ele vai agir com o processo do ataque. E aí o nosso inconsciente só funciona dessas duas formas, ou fugindo ou atacando. Quando eu percebo que eu estou agindo dessa forma, eu trago para o campo do consciente. E aí quando está no campo do consciente, eu consigo transformar. Isso é um processo fácil? Não é. É fácil fazer sozinho? Não é. Mas é o primeiro passo. Então, se eu detecto, né, que eu tenho uma bagunça interna, que está lá, por exemplo, estou pegando esse exemplo aqui, né? Está vinculado ao medo, né? O que acontece? Faço essa linha do tempo, tento detectar onde começou. Rodrigo, não rolou, não consegui fazer isso sozinho. Procura uma terapia. Primeiro passo dentro de terapia. Hoje a gente tem várias terapias alternativas também que são muito legais. E aí o que acontece? Ali você vai ter uma ferramenta. Esse terapeuta ele tem que ter uma função de oferecer ferramentas para a tua mudança. É o que eu falo. Na terapia, se você procura e você não está aberto, pronto para a mudança, você pode cair na frente do melhor psicólogo que tem, que você não vai mudar. Porque se você não está afim de mexer na ferida, mexer em traumas, mexer em algumas situações, você não vai transformar.
porque você vai continuar agindo na fuga. Então, nosso inconsciente tem essas duas formas, né, de trabalhar. Isso também é desconexão espiritual, resume apenas. Então, essa desconexão espiritual, eu não sei se eu estou conseguindo responder, né? Porque vai vindo muita coisa na cabeça aqui, mas essa desconexão espiritual não é por culpa da espiritualidade, somos nós, né, que estamos afastados. Então eu perco meu grau de percepção pela emoção medo, por exemplo, né? Então, digamos assim, ó, vou pegar um exemplo bem legal, assim, ó. Um dos meus filhos, ele tem uma captação energética muito boa. Ele capta frequências, até foi um pouco difícil a gente ir lidando. E o medo maior dele é incorporar. E eu já sentei várias vezes com ele e conversei, porque ele tem medo. Ele tem medo de incorporar e nunca mais voltar daquela incorporação. É uma criança. Mas eu conheço pessoas adultas que têm esse medo, que é o medo de perder o controle. Dentro de uma incorporação, a maioria vai perder o controle. E perder o controle, para algumas pessoas, é difícil demais, porque elas são completamente controladoras dos seus próprios sentimentos, não dos sentimentos dos outros. Algumas são, tá? Mas, nesse caso, é dos seus próprios sentimentos. Então, perder o controle é muito difícil para algumas pessoas. E a incorporação vai gerar isso. Para você entender que esse é o passo, tem que vir primeiro o passo da confiança. Vamos pensar assim, algumas pessoas só perdem o controle. Vamos pensar uma pessoa que tem essa dificuldade, elas dificilmente, por exemplo, vão usar drogas, elas dificilmente vão beber muito. Por quê? Isso vai fazer perder o controle, certo? A mesma questão lá da espiritualidade. Então essas pessoas só vão, vamos dizer assim, vai tomar um porrezinho lá só perto de alguém que ela tem muita confiança. Porque aí ela vai entender, se der ruim aqui, fulano tá aqui, vai cuidar. Senão ela não vai beber. E é muito legal a gente ver esses comportamentos e perceber, e dentro de um terreiro, dentro de um centro espírita, pessoas que possuem esse autocontrole, né, de dificuldade de perder o controle, elas têm uma dificuldade também na incorporação. Elas têm uma dificuldade no desenvolvimento mediúnico. Por quê? Pela dificuldade, o medo de se entregar. Como eu falei a respeito do meu filho. Ele ainda é muito novo, né? Tá aprendendo muito, enfim. E existe uma coisa que quando é para acontecer, vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, essas manifestações aceleram um pouco mais e você vai tendo um grau de confiança, porque a própria espiritualidade vai dando esse grau de confiança. Você vai vendo que aquilo não machuca, que aquilo é bom, te faz bem. E aí aquilo vai te deixando mais calmo, tranquilo, para você se entregar à espiritualidade. E aí então começa o processo. Por isso que eu falo para algumas pessoas, tem gente que não acredita. Assim, eu falo, cara, é praticamente impossível uma pessoa chegar e dentro de um mês, 2, 3 gírias, ela já está incorporando e a entidade falando o nome. É muito difícil. Olha, é menos de 1% que vai acontecer isso. Por quê? Porque esse é o primeiro passo de regulação, de autoconhecimento, de conexão. Isso leva tempo, isso é construção. E aí voltamos no outro passo emocional. Hoje a gente vive num mundo que a gente quer as coisas para ontem. Eu quero agora, quero incorporar agora. O que eu posso fazer que me conecte com o meu guia agora? O que eu posso fazer que desenvolva a minha mediunidade agora? Nada. Se conheça. Esse é o primeiro passo. E se conhecer é pro resto da vida. É pro resto da vida. É sempre. Porque a gente está em constante mudança. Ou deveria, né? Como eu falei, quando a pessoa fala, eu sou assim, não vou mudar, eu particularmente já desisto, sabe? Falar, nem quero contato muito com essa pessoa aí, porque eu acho que quem não tá a fim de mudar, de evoluir, de caminhar, é melhor nem estar perto, sabe? Já tá lá travado no tempo mesmo, tá lá, então fica pra lá. Eu penso assim, né? Tem pessoas que pensam diferente e tá tudo certo.
Caramba, falei demais, né? A gente já tá chegando quase 1 hora de live. E hoje teria muitas outras coisas para falar, né? Mas eu acho que algumas coisas conseguiu clarear para algumas pessoas. Eu queria trazer um pouco desse entendimento do quanto a emoção impacta no nosso desenvolvimento espiritual. E o quanto é difícil e praticamente impossível você deixar as tuas emoções do dia a dia do lado de fora de um terreiro, do lado de fora de um centro espírita, para você estar entregue e pronto para a espiritualidade. Mas vem um detalhe bem importante. Não é porque o teu dia está ruim emocionalmente que você não deve ir para o campo espiritual. Esse é o dia que você deve ir. Mas não com o pensamento de ser um veículo de informação, mas com o pensamento de estou indo para me perceber melhor dentro do meu campo mediúnico. Nossas entidades têm ligações muito grandes conosco. Muitas vezes são ancestrais nossos. O que acontece? Você acha que eles querem ver a gente sofrer? Eles não querem. Eles querem ver a gente evoluir, a gente caminhar. E eles compreendem também que aquele dia não é um dia legal. É um dia de aprendizado. E às vezes um aprendizado mais doloroso. Só que se eu não der o passo para estar perto, é mais difícil para eles trabalharem. Então quando eu procuro um campo de força, né, isso facilita. Vocês nunca se perguntaram por que quando vocês vão para a praia, por exemplo, ou para uma cachoeira, fazer uma trilha na mata, a mente de vocês fica diferente? Porque é no campo de força que mora a energia de orixá, que mora a energia de entidades. Então é muito importante que a gente tenha esses processos. Pô, quando eu vou para o mar, eu só quero ficar sentado, escutando o barulho do mar, olhando para o mar. Daqui a pouco vem uma resposta do nada. Vem um caminho que você precisa trilhar. Ou você está lá no meio da mata e pensando, daqui a pouco o que você queria está ali. Por quê? Porque o grau de intuição, aliás, o caminho da intuição fica mais aberto. Você sai da vibração de celular, de televisão, de carro, de barulho. Você desconecta e consegue conectar diretamente com os campos energéticos. Então é legal que, pelo menos num período, né, não tão longo, a gente visite campos de força. Inclusive, o cemitério é um campo de força. Muitas vezes, em algumas situações, eu vou para o cemitério para ficar lá no Cruzeiro das Almas, rezando, me conectando. O cemitério é um campo santo, é um campo energético. Então é extremamente legal também a praia, a cachoeira, uma campina. Qualquer lugar que traga a força do orixá vai trazer essa conexão. Percebam a partir de hoje, né, agora que está mais explícito, percebam como a emoção de vocês fica diferente nesses pontos de força. Eu estava tão irritado em casa, cheguei na praia, estava tão bom lá. Então, essas compreensões sentimentais vão transformando e fazendo com que a gente se perceba mais. Essa é a ideia dos campos de força, esse é o objetivo da gente compreender, né, a força que tem ali. E aí vai trazendo as nossas mudanças e transformações. Tranquilo, gente? Alguns perguntaram, outros não falaram nada. Pensei que hoje ia ter bastante pergunta, assim, até pelo tema, mas eu sei que vai trazendo muita reflexão, algumas coisas a gente fica pensando, depois que vem os insights de pergunta, coisa assim. E eu acho que um recado é esse, né? De entender que a gente não separa o médium da espiritualidade, as emoções. Deixa esse recado também importante na parte medicamentosa. Observem se de fato os medicamentos que vocês utilizam, eles precisam ser de fato usados. Quem de fato está usando também pense, estou usando esse período
para resolver o meu problema ou estou usando para simplesmente não sentir? Viver é alegria, tristeza, raiva, euforia, ansiedade, medo. Viver é isso. Viver tem esses sentimentos. Sobreviver é outra coisa. Sobreviver é não sentir. É comer a comida que você mais gosta e ela não ter gosto. É fazer uma viagem e não estar feliz. É entrar num campo de força e não perceber nada. E isso é preocupante. Então pensem, a gente precisa dar um passo, eu diria, para trás e começar a aguçar nossa percepção. Avaliem sempre a vida de vocês. Voltem desde o nascimento de vocês. Pensem como vocês eram quando criança, como eram quando eram adolescentes. Por que estão assim agora? Vamos pegar mais um exemplo. Às vezes a pessoa teve um relacionamento ruim lá na adolescência. Aí ela começa a ter dificuldade de relacionamentos, né, afetivos na vida adulta. Porque ela não conseguiu resolver aquilo lá primeiro. E às vezes é difícil, que a pessoa acha que o outro tem que vir e me pedir perdão. Não, é você que tem que resolver internamente, porque o outro você não controla o sentimento do outro. Lembrem da magia, eu não tenho como impedir que alguém faça uma magia para mim, mas eu tenho como levantar as minhas proteções e isso não me afeta mais. Então o primeiro passo é sempre esse da autopercepção. Tranquilo, gente? Provavelmente daqui a pouco vai travar a live já, né? A gente já tá batendo uma horinha. Eu agradeço do fundo do meu coração a presença de cada um de vocês, quem acompanhou a live toda, quem tá aqui sempre, toda quarta. Eu até poderia falar, né? Me desculpem, né? Que não estava, mas eu acho que tudo que a gente faz tem que de fato fazer algum sentido, ser leve, ter uma conexão. E para mim não fazia um sentido eu estar aqui quarta passada, sendo que aquilo não me gerava uma conexão. Então eu acho que tudo para mim é muito feito com o coração, né? Eu não faço nada que não faça sentido na minha vida. Então, inclusive as lives, para mim é algo muito importante, especial. Então, se eu não estou no momento que eu penso que estou legal para isso, eu não faço. Quando eu falo da Umbanda, por exemplo, é porque ela me emociona, é porque ela mexe comigo, é porque ela faz sentido para mim, né? Então, tudo eu acho na nossa vida a gente tem que responder, faz sentido isso? E se vocês veem que faz, sigam o coração de vocês, se entreguem, vivam, aproveitem, porque a vida é feita de momentos que fazem sentido. Pensem no trabalho de vocês, pensem na caminhada espiritual de vocês. Ela está fazendo sentido para vocês? É isso que tem que acontecer. Tá certo, gente? Eu agradeço do fundo do coração, mais uma vez, a presença de cada um de vocês. Que Pai Oxalá abençoe sempre a nossa vida, a nossa mente, a nossa cabeça, nossos pensamentos, para que a gente possa sempre ter uma percepção aguçada na nossa vida, das nossas ações, das nossas relações, para que a gente sempre possa ser um ser humano em construção, em desenvolvimento, em melhorias. A gente vai errar, mas que a gente erre no sentido de aprendizado, tentando acertar. Que a gente erre com a gente, tentando acertar sempre. Tá certo? Um beijo grande para todo mundo. Um bom resto de semana. Sempre quando vocês tiverem algum assunto que acha legal trazer para uma live, que eu traga um pouco mais de alguma informação, mandem para mim. Mandem no direct. A gente está aqui para aprender um com o outro, trocar informações. Eu acho que esse espaço tem que ser usado para isso. Tá bom? Gente, um beijo grande. Boa noite a todos. Que Pai Oxalá nos abençoe. Axé.